muito bom dia para você. Já estamos no ar com o Band Entrevista dessa semana, falando sempre de assuntos importantes aqui do nosso interior paulista. Fique com a gente, Band Entrevista está só começando. E hoje o Band Entrevista recebe a visita da assistente social Lucy Lima. Seja bem-vinda, obrigada pela participação. A Lucy, minha xará, que é assistente social, né? E tem um trabalho muito bonito à frente da Lei Maria da Penha, que é o nosso assunto de hoje, né? A Lei Maria da Penha, que neste mês de agosto faz 17 anos de existência, né? No dia 7 de agosto. Existência e resistência, né? É aniversário da Lei Maria da Penha. E, Lucy, você é assistente social, como eu disse, né? Tem um trabalho hoje à frente da Lei Maria da Penha, mas não foi bem assim a sua vida, né? Queria que você primeiro contasse pra gente um pouquinho da sua história. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Lucy, muito obrigada, né? Primeiro quero agradecer, claro, a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre emocionante, porque eu acredito que através da minha fala outras mulheres possam se reconhecer, né, na situação que eu vivenciei e também de ter a coragem de denunciar. Acho que o motivo maior seria esse, né? Contando que hoje muita coisa mudou e elas podem também alcançar um bom acolhimento, né, em todas as redes aí que estão disponíveis para que elas possam fazer a denúncia. Lucy, antes de você se tornar assistente social, você foi casada. Sim. E você sofreu violência doméstica, né? E aqui a gente fala de violência doméstica, né? Não é só agressão física, a agressão física também fez parte, né? Mas vários outros tipos de violência. Conta para a gente um pouquinho, né? Como era essa sua vivência, como era esse seu relacionamento? Conto sim. Bom, tudo começou com amigos em comum que nos apresentaram e durante o primeiro ano de convivência, namoro e casamento foram os melhores, eu falo os 2 primeiros melhores anos da minha vida enquanto casada. E ele era muito, assim, falo príncipe, né? Porque as mulheres realmente buscam um relacionamento, né? E o tempo passou, quando veio o primeiro filho, um pedido dele, eu já não tinha mais desejo de ter filhos, e ele me pediu esse filho, e foi aí que aconteceu a primeira agressão, né? Foi o primeiro tapa. Tapa físico? Sim, foi a primeira violência física, foi essa. Então, hoje eu falo que eu sou sobrevivente do feminicídio, né? Porque isso foi piorando durante os 10 anos que nós estivemos juntos, e eu passei por todas as fases da violência doméstica. Porém, no começo eu não identificava, né? Eu não sabia dizer para você se era física, psicológica, era violência. Mas a que mais me machucava, sem sombra de dúvidas, era a violência psicológica. Então, ele dizia frases que denegriam a minha imagem, né? Ele falava do meu corpo, do meu cabelo. Então, assim, tudo incomodava, né? Ele olhava para mim e ele só dizia palavras que me ofendiam muito, principalmente a autoestima. Então, eu não tinha mais autoestima, né? Eu costumo dizer que não existia, não era nem baixa, ela já não existia mais. E o tempo foi passando e a tendência foi só piorar, né? Essas agressões, elas chegaram até a violência sexual. Porque aí você, né, não queria ter relação com o seu marido e ele... Obrigada. Você é minha esposa, exatamente, você tem a obrigação. Exatamente, ele usava isso, né? Ele usava as palavras bíblicas, né, para me coagir, para dizer que eu tinha que ser submissa. Então, assim, eram coisas que a gente cada vez mais vai se depreciando, né? Quando você decidiu dar um basta, falou, não, aqui não dá mais para mim? Foi quando eu cheguei no fundo do poço. E quando eu disse que não dava mais, e eu me vi no corredor de uma casa com uma garrafa de álcool na mão e o fósforo na outra. Meus filhos estavam dormindo no quarto no fundo e eu caminhava até lá. E seus filhos tinham quantos anos? Eram todos pequenos ainda, né? Na verdade, eu estava gestante na época de 6 meses e hoje o meu caçula tem 10 anos de idade. Então, eu estava gestante dele e eu falei, não, agora... E foi um ato de violência, né, a minha gestação. Então, principalmente por esse fator, eu resolvi ali todo um planejamento na minha cabeça de tirar nossas vidas, né? E eu buscava, porque assim, os sinais, eles existem. Então, antes do namoro, antes do casamento, existiam sinais. Sempre tem.
Mas né? a gente Sempre ignora, a gente né? ignora. Então, assim, como ele se comportava como um príncipe, eu ia ignorando. Você ia deixando. Sim, eu vivia aquele ciclo, que são as fases, que é a explosão, aí vem a violência física e a lua de mel. Então, eu vivia nesse ciclo, nessa fase, e ignorava o ciclo da violência, porque é diferente, né? O ciclo da fase tem essa certa diferença e nós não percebemos. E durante a fase que eu ignorava e dizia, não, ele me ama, vai passar, ele está nervoso, alguma coisa que eu fiz. Então, eu me culpabilizava muito, né? Até entender que não, porque eu cheguei a não fazer nada e mesmo assim eu apanhei, né? Eu cheguei a não abrir a boca e mesmo assim, houve as agressões, né? Houve a violência psicológica. Você teve ajuda quando você decidiu sair de casa? Olha, eu não cheguei a sair de casa, mas busquei muita ajuda, porém as pessoas não eram preparadas. Então, assim, vizinho tinha medo, né? Medo dele, do que ele poderia fazer. No posto de saúde eu não percebia que as pessoas identificavam que eu estava machucada. Mas todos sabiam. Sim. Todos sabiam que eu sofria violência doméstica. E algumas pessoas chamavam a polícia, infelizmente também, a polícia também não era preparada. Então, hoje a gente vê um certo avanço, né, nessa parte. E eles chegavam ao ponto de dizer que eu apanhava porque gostava. Então, eu me via sozinha, né? Minha família não é daqui, é de Campinas. E por esse motivo, era só eu e os filhos, né? A família dele também não, daqui, de São Paulo. E o tempo foi passando. O tempo foi passando e passou muito rápido, a gente não percebe. Porque essa é uma questão também muito forte de dizer, por que tantos anos apanhando? Sim, tanto tempo juntos, sofrendo, né? Sim, não é uma opção, né? Eu me tornei dependente financeira, dependente emocional. Eu ia te perguntar isso, se você tinha dependência financeira, porque às vezes, né, o que eu vou fazer, como eu vou sustentar meus filhos, né? Tudo isso acaba sendo... Sim, inclusive cheguei a dizer... para as mulheres saírem desses relacionamentos. Cheguei a dizer uma vez que ele me deu um soco no olho e ficou roxo, e uma tia da creche chegou a perguntar o que aconteceu. Eu disse, não, eu caí e me machuquei no banheiro. E aí uma outra pessoa, mas por que você aceita isso? Porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me manter, como que eu vou sustentar meu filho? Então, todas essas situações acontecem no momento que você está vivenciando a violência doméstica. Infelizmente, as pessoas costumam mais apontar o dedo, a julgar, do que a ajudar. Hoje nós vemos que a mulher não precisa denunciar ela própria, né? Outras pessoas podem fazer isso, desde que, né, exista realmente a violência ali. Quando você saiu desse relacionamento, né, que você conseguiu sair, que não foi fácil, né? Você teve que enfrentar muita coisa e você teve alguma ajuda? Teve alguém ali que falou, olha, agora, a partir de agora, né, você não está sozinha? Olha, Lu, eu costumo dizer que eu enfrentei o meu maior monstro, que era eu mesma. Então, eu fui até o espelho, olhei para mim, eu acho que foi aí que a Lucy nasceu, olhei para mim e disse, olha, você é capaz, você tem condições de sair disso, você é linda, seu sorriso é lindo, você é maravilhosa. E eu comecei a ver em mim me elogiar, né? Dizer para mim, olha... olha como que você é, olha para você, levanta essa cabeça, você tem condições. E comecei a dizer palavras que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, primeiro eu tive a aceitação, me permiti a mudança, me permiti buscar socorro, né? Porque até então eu cheguei em situações de defender ele, né? Das pessoas dizerem, não, ele não tem culpa. Entende? Ele é um bom rapaz. Nunca foi. Mas, assim, a gente tende a defender porque é uma família, né? Eu acredito que, como eu, muitas mulheres não casam para se separarem. Sim. E tem toda uma questão, né? Nós gostamos mais do que os homens, né? Eu falo que a mulher é 100% coração, o homem é mais razão e por isso a gente sofre mais. E isso aconteceu comigo. Quando você saiu de casa, né? Porque a gente sabe que muita mulher, quando ela resolve abandonar, quando ela resolve sair dessa situação, ela tem muito medo, né? Medo, e aqui falo medo mesmo do parceiro, né? Porque a gente, infelizmente, a gente tem números, tem dados absurdos, né? Teve esse medo quando você resolveu sair de casa? Sim, teve esse medo. Ele permaneceu até meados deste ano ainda, né? E assim, na verdade o medo ele foi um monstro também por muitos anos,
principalmente depois que eu pedi o divórcio, porque eu tinha a impressão Ele aceitou de boa? Não, pelo contrário, ele me perseguia, né, mandava recados, às vezes pela família. Então, assim, a impressão era que ele estava em todos os lugares, entende? Então, você não tem mais vida. Então, você vive à mercê daquela situação. Por mais que você tente sair, principalmente se for uma pessoa complicada, fica mais difícil. Então, o medo, eu falo, olha como mudou, né? É até legal isso, é interessante. Mas o medo, hoje eu falo, o medo tem medo da mulher que eu estou me tornando, né? Porque acabou, eu não vejo mais essa palavra medo em mim. Porém, durante todo aquele tempo, durante toda aquela situação de violência, eu me sentia um nada diante do medo, né? O medo, para mim, ele dominava a minha vida. E quando foi que você resolveu levantar a bandeira e ajudar outras mulheres a saírem, né, dessa situação? Quando eu me deparei com o espelho no banheiro, após tentar suicídio, eu não cheguei até lá porque uma voz me impediu. Eu ouvi uma voz no meio do corredor e voltei para procurar, não achei, entrei no banheiro, comecei a falar comigo. E quando eu saí do banheiro, eu já saí transformada, já saiu a Lucy ali, né? Já tinha chorado tudo que eu podia e fui caminhar e assim, olhei para fora daquela casa que nós morávamos e vi uma outra pessoa e um outro mundo, inclusive, né? Eu disse assim, olha, esse mundo está aí, está cheio de oportunidades e por que não, né, eu aproveitar essas oportunidades, já que eu decidi buscar essa mudança e me permitir. Então, eu estava trabalhando e vi um outdoor escrito, faculdade a R$100. Né? Isso era um programa da Uniesp na época e eles estavam oferecendo essa oportunidade. E foi aí que eu resolvi mudar. Busquei a faculdade, serviço social, algo que estava no coração da minha mãe ainda. Depois começou a entrar no meu, né? Até então eu tinha desejo de fazer direito, porque eu me sentia muito injustiçada. Sim. E né, a gente pensa nisso, eu quero me tornar juiz, eu quero mudar a minha história. Então eu tinha esses pensamentos em relação a toda a violência que eu sofria. Mas o serviço social, ele veio como um presente para mim. E quando eu comecei a faculdade, tudo mudou. Inclusive, o meu TCC foi voltado para a violência doméstica e foi algo que aconteceu, né, durante o período da faculdade. E eu fui me vendo transformar através daí. Porque a cura também, né, para todos os gatilhos, toda a violência, também veio através da faculdade. E foi um caminho que eu tracei. Inclusive, eu já tinha os 4 filhos, o que eu estava gestante na época do poço, né, do fundo do poço, já havia nascido. Ele era bebê, tinha um ano e pouquinho, e aí as pessoas começaram a dar crédito em mim, percebe? Porque quando eu me aceitei, quando eu decidi romper com a violência, as pessoas perceberam. E elas falaram, não, vamos ajudá-las. Então, eu tive uma amiga, aliás, várias amigas que me oportunizaram também a fazer a faculdade. Elas cuidaram dos meus filhos. Quando elas não podiam, eu levava comigo para a faculdade. E foi uma dura jornada. Foi uma corrente ali de ajuda, né? Sim, houve. A gente vai continuar nosso bate-papo, mas antes a gente vai fazer uma pausa para tomar uma água, tá bom? Perfeito. Intervalo é rápido, a gente volta em instantes, não saia daí. A primeira obrigação do jornalista é informar com correção e falar a verdade. É apurar os fatos, ouvir os dois lados da história, ir a fundo em cada apuração. O jornalista é, antes de tudo, um funcionário da notícia. Agora, não pode ser uma notícia falsa. Mais do que isso, não pode ser uma fake news. Tá checada? Tá comigo no telefone agora. Se você não for autêntico, verdadeiro e disser a verdade, doa quem doer, você não está sendo jornalista. Essa fonte é oficial? O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Mas, cara, não. Checa pra mim. A notícia, antes de chegar para você, ela é checada. Ela passa pelo crivo de inúmeros profissionais que, independente do que eles pensam, eles têm que chancelar se aquilo é verdade ou não. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Primeiro foi de capacete? Já apurou? Já foi predição? Para a gente se proteger das fake news, a gente tem que olhar para isso.
quem produziu quer destruir uma reputação. Se você compartilhar, você vai ajudar a ele atingir esse objetivo. Quando você recebe uma notícia, você não deixa de ter responsabilidade sobre ela. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar para não viralizar informações falsas. Tem que confiar em quem faz jornalismo profissional de verdade. O nosso jornalismo busca, com obsessão, 24 horas por dia, atender o interesse público. Essa é a prioridade. Essa é a nossa missão. Duvide, cheque. Não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Respeito por você há 86 anos. Rock and roll é estilo de vida e modo de pensar. Desculpa aí. Nesta quarta, no Cine Clube. Oi, eu sou jornalista, escrevo para a revista Cream. Ah, o inimigo, o escritor de rock. Um fã de rock consegue o trabalho dos sonhos. Aqui fala Benson Torres, eu sou editor de música da revista Rolling Stone. E ao cair na estrada com a banda, vai ver de perto os bastidores do mundo da música. Eu tô contando segredos pro único cara a quem eu não devia contar. Quantos anos tem? Quantos de verdade? Sua mãe ligou! Disse pra você ligar imediatamente! Quase Famosos. Com Billy Crudup e Kate Hudson. Nesta quarta, 11 da noite, Cine Clube. Estamos de volta com o Band Entrevista, que hoje recebe a visita da assistente social Lucy Lima. Lucy, a gente estava falando, a gente contou um pouquinho da sua história, né, de que você também foi vítima dessa questão da violência doméstica. Entramos na questão de que você levantou a bandeira e foi ajudar outras mulheres, né, começando pela sua faculdade. E hoje, como é que está a situação na região de Presidente Prudente com relação a essa questão de violência doméstica, né? A gente sabe que tem muita mulher que tem medo de denunciar, tem muita mulher que tem medo de ir lá e entregar o parceiro, entregar o companheiro, né? Hoje, qual que é a situação, você que atua, você que está, né, digamos assim, na linha de frente, está ajudando outras mulheres, como é que você enxerga a situação da região? Olha, ainda é muito preocupante, né? Nós vemos aí um número ainda alarmante de violência doméstica e comparado desde 2018 a 2022, nós tivemos aí mais de 9 mil boletins de ocorrências, né? Então, é um número muito preocupante mesmo. E eu considero que hoje nós estamos numa epidemia em questão da violência aqui no nosso município. Então, nós precisamos ainda falar mais, né, através da educação. Nós precisamos chamar a Lucy aqui mais vezes, né, em outros locais. Também sou palestrante, falo muito sobre a violência doméstica, não só que eu sofri, mas a violência que as mulheres sofrem. E elas me procuram, né, às vezes desesperada, buscando uma ajuda, querem minha companhia até a delegacia, né, e a fim também de não sofrerem uma violência institucional. Então, eu também me coloco nessa posição, né, de acompanhá-las. E aí, o que acontece? A gente percebe que realmente as mulheres têm medo. As mulheres, elas, no primeiro momento, elas querem denunciar, depois elas recuam, elas desistem, e a gente precisa respeitar. Essa falta de amparo, né, de ter ali, às vezes, não ter com quem contar, ou saber que não vai ter como, porque às vezes a mulher pensa isso, que ela não vai conseguir. Faz muita mulher desistir, faz muita mulher recuar. Muita mulher desistir, muita, é incrível. E infelizmente, então a rede de apoio dela precisa ser fortalecida. Então, às vezes a família não sabe que ela passa por esse tipo de situação, ela esconde. E isso é grave, porque quando a mulher esconde que ela sofre a violência, a rede fica enfraquecida, né? E ela também fica vulnerável, então ela tem tendência a ela sofrer mais violência. E assim, tem chegado N relatos até mim, né? Várias pessoas fazem realmente a denúncia, mas
infelizmente... Não conseguem seguir. Não conseguem seguir por medo, né, do que pode vir depois. E aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, a gente mete, né? A gente mete. Hoje em dia a gente mete, a colher, sim. A panela. Com certeza é necessário. É necessário. Lembrando que eu gosto muito de colocar assim, nós precisamos trabalhar com as mulheres, mas os homens também não podem deixar de ser assistidos. Sim. Né? Porque eles são os autores da violência. Então, às vezes, quando a gente fala eu defendo a mulher, a impressão que dá é que eu já estou condenando o homem. Então, essa não é a minha intenção. O meu trabalho é trabalhar com famílias. Então, eu trago para mim tanto a esposa, tanto a mulher, né, quanto o marido, quanto os filhos. Entende? Então, a gente precisa pensar no coletivo, num todo, para que a gente possa diminuir a questão da violência. Não sei se acabar um dia, esse seria uma utopia, mas eu acredito que a gente faz grandes avanços se todo mundo derem as mãos. Você falou da questão, né, que o município vive uma epidemia e falar da pandemia da Covid, o número de casos de mulheres agredidas, de mulheres violentadas, cresceu muito? Sim, consideravelmente, né? Lembrando que a maioria nós conseguíamos identificar através das escolas, né? Das crianças que traziam alguma coisa para as escolas e haviam mais denúncias. Então, se deixou de denunciar, mas a violência não diminuiu. Não diminuiu. Não houve denúncias, mas a violência estava ali, velada, inclusive, né? E muitas mulheres apanharam mais, infelizmente, mulheres que nunca passaram pelo ciclo da violência, porque elas estavam ali junto com, né, o seu parceiro, o seu companheiro, e por N motivos, né, falta do dinheiro, por ser dependente financeira, né, em várias situações, trouxe mais violência para dentro dos lares. E hoje a gente percebe que muitas famílias buscam também atendimento psicológico, até mesmo por conta da pandemia ainda. Sim. Entende? Então, eles querem... Isso é um avanço, né? Porque muitos falam assim, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. E, na verdade... E é preciso quebrar. É necessário, é um paradigma que a gente precisa quebrar, né? Psicólogo é para todos, é um profissional que nós precisamos estar sempre consultando, sempre, né, buscando, para que a gente possa aí achar a linha do novelo das nossas vidas, né? Hoje você está à frente de um projeto, né? De uma ONG. Sim, hoje eu estou junto com vários projetos, né? Inclusive, eu sou coordenadora de um projeto de empreendedorismo para mulher aqui no município, né? Até essas mulheres quiserem me procurar, né? A fim de que a gente possa mudar também a realidade financeira delas. Mas trabalho na Corrente do Bem, assim também como no Instituto Sereia, e trago, né, assim, grandes novidades para nós aqui do município em relação a cursos e uma expectativa muito boa para mudar nossas histórias. Lucy, essa questão da violência, né? A gente está aqui falando da mulher, né? Está falando da relação marido e mulher, mas isso também mexe muito com os filhos. E né? como? Os filhos, quando eles presenciam, né, essa questão da agressão do pai com a mãe, e eu falo não só agressão física, agressão verbal, né, agressão psicológica, porque diferente do que muita gente pensa, a Lei Maria da Penha não é só para a agressão física, não, né? São 6 tipos de violência. Sim. Então, é preciso tomar esse cuidado, porque os filhos, eles sentem, e às vezes eles sentem até mais, né? Eles sentem e reproduzem, né? Então, assim, aquela historinha de o pai bate na mãe, a mãe bate nos filhos, os filhos batem no cachorro. Então, todos sofrem. Entende? E aí existe um processo de desconstrução da violência. Nós hoje, ainda, dentro da minha casa, nós passamos por esse processo, porque nós vivenciamos, né? Eu junto com os filhos, vivenciamos toda a violência. Então, em todo tempo eu tenho que estar dizendo, olha, cuidado com a sua comunicação, presta atenção, fala com amor. Então, estou sempre dizendo para eles se tratarem com respeito, porque eles vivenciaram muita violência e é tão difícil desconstruir a violência quanto sofrer. Entende? A dor é a mesma, posso dizer para você isso. Porque no momento que você identifica que você praticou uma violência, mas o autor da violência não está mais ali presente, você diz, por que eu estou fazendo isso? Né? Se quem me batia não está me batendo mais, por que eu tenho que reproduzir? Então, eu não preciso reproduzir, mas eu preciso buscar ajuda. Então, isso também faz parte de um processo, né, de desconstrução e aceitação. A mulher precisa aceitar que ela tem esse problema, porque é um problema, né, digo por mim, e realmente buscar aí ajuda de profissionais voltados nessa intenção de acabar com a violência dentro do lar.
E saber identificar, né? Porque, como eu disse, vou até pedir sua ajuda aqui, claro, porque os tipos de violência. É violência física, a psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. São 5 tipos. São 5 tipos de violência. E fora isso, a fase, né, de lua de mel, que é a tensão, né? Toda a violência física e a lua de mel. Como assim? Eles estão vivendo ali um momento bom de lua de mel, começa assim, de repente vem a tensão, que vai caminhando para uma violência física. Então, passa essa explosão de toda a violência, vem a lua de mel novamente. Então, é uma fase que esse casal está vivendo e aí a mulher não consegue identificar que é uma violência doméstica. E isso, infelizmente... E ela acaba aceitando, acaba deixando... E se torna o ciclo da violência doméstica. Bom, Lucy, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, a importância de buscar ajuda, às vezes um vizinho, um parente que sabe aquilo ali daquela violência, daquela agressão, de denunciar, procurar autoridades, porque hoje dá para fazer tudo no sigilo, né? Não precisa nem se identificar. Não, você disse tudo. O sigilo é importante porque a maioria, no meu caso, por exemplo, os vizinhos tinham medo. Então é necessário que a gente entenda que hoje você pode denunciar, independente se a mulher quer ou não. Então, ela não precisa nem saber que você denunciou. Sim. Então, se você já percebeu que ali existe um conflito, né, várias vezes, vai e denuncia. Então, nós temos hoje o número 180, né, um número totalmente sigiloso, que vai proteger aquela pessoa, que se permitiu também, porque também é uma permissão, né, ajudar Sim. o outro, ajudar aquela mulher vítima de violência. E a importância, olha, são vidas, né, nós temos aí uma estatística muito grave, né, de quantas vidas se perdem. Então, só aqui na região de Presidente Prudente, eu até fiz uma colinha aqui, em 2022 foram 40,87% de crimes relacionados a casos de violência doméstica. É muito. Todos de mulheres. Então, a gente pode mudar? Pode. Foram 38, só para a gente fechar aqui, 38 mortes na região. Né? E 57 pessoas ficaram órfãos de mães. Então, a gente precisa pensar nisso, porque a gente também está salvando vidas. Então, gente, denuncia 180, procura ajuda, seja ela no âmbito familiar, autoridades, e para não ser mais um número. Lucy, obrigada pela sua participação aqui. Um bom dia, um bom domingo, viu? Obrigada. Band Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo dia você também. Até mais.